Já estamos ao vivo. Deu certo? É isso aí. Hello. Estamos ao vivo. É isso aí. Primeiro, agradecer. Muito obrigado por você estar aqui comigo, pessoal. É uma grande honra ter você presente nessa live. Eu vou te dar uma aula aqui muito interessante ao vivo, gratuita, que você vai ter toda uma dinâmica da língua inglesa. Vou me apresentar primeiro. Eu sou o professor Fernando Siqueira, para quem não conhece, tá? Eu sou autor do método IUP Inglês Criativo, que é um método feito para a pessoa aprender inglês sozinha. Durante essa live você vai conhecer um pouquinho da minha história, vai descobrir por que você não aprendeu inglês até hoje e principalmente você vai conseguir fazer muitas frases em muito poucos minutos apenas com a técnica que eu vou te ensinar. Então você vai ver o poder do método IUP, certo? Tudo que você faz com o caminho correto, com a instrução certa, é muito mais fácil e muito melhor, tá? Para você, talvez, o inglês pareça alguma coisa impossível, né? A gente tem várias promessas, coisas milagrosas na internet. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Muita gente promete milagre, mas eu não vou trazer a pessoa amada para você em 5 dias, pode ficar tranquilo que eu não vou fazer isso. Não vou te ensinar como emagrecer sem fazer esforço, de jeito nenhum, né? Mesmo que eu não consiga fazer isso. Não vou curar sua impotência sexual, não vou te ensinar a ganhar dinheiro na internet, não vou te fazer nenhum tipo de milagre, mas eu vou te ensinar inglês, eu posso te ensinar inglês. Eu não posso fazer nada disso que esse pessoal promete aí, coisa maravilhosa, milagrosa, em alguns poucos segundos você vai aprender e tal. Os cursos de inglês em geral na internet falam que você aprende inglês em 1 mês, 1 semana, 4 meses, 2 meses, tal. Isso é tudo furado em geral, tá? Para você aprender um idioma ou qualquer outra coisa, tá? É um conjunto de fatores. Não é apenas você pegar uma coisa milagrosa e fazer tudo assim, é isso e tal. Não é bem assim. Então existem mais coisas. Você tem que treinar vários fatores para tudo funcionar. Eu sempre achei que um dia eu poderia inventar a pílula, que a pessoa bebe e sai falando inglês. Mas infelizmente eu não consegui. Mas, tentando inventar a pílula, eu consegui inventar um grande método de inglês. Então, a pessoa usou o método, não é igual à pílula, mas é quase. Com um pouquinho de esforço, dedicação e disciplina, ela vai conseguir, sim, falar inglês com outro ser humano em muito pouco tempo. Então, essa é a filosofia, esse é o objetivo do método IUP. Então, se você acha que é impossível aprender inglês, ou que você está muito velho, ou muito novo para aprender, que já tentou muitas vezes, morreu de raiva, que tal? Nada disso. Tudo tem a hora certa. Talvez você tenha sido preservado ou preservada para chegar num momento especial e conhecer o método certo e ter um resultado muito melhor do que você já teve na vida. É isso que eu vou te mostrar aqui nessa live, tá? Você vai ver que em poucos minutos você vai fazer muitas coisas que você nunca imaginou que conseguisse fazer, mesmo se você não souber nada de inglês. Então, esse é um detalhe importante. Por que você não aprendeu inglês até hoje? Ou então, por que você sabe muita coisa, mas você trava na hora de falar? Tem todos esses detalhes, né? Eu conheço muitos casos, muitos alunos, muita gente que me procura, que estudou vários anos em vários cursos, mas não consegue chegar no resultado, fica sempre faltando alguma coisa. Eu conheço pessoas, empresários, gente que tem muito dinheiro às vezes, que tentou aulas com professores gringos, que pagam uma fortuna particular, 24 horas por dia quase, e tal, mas falta sempre o principal, que é entender. Aí sim ele vai poder fazer sozinho. Então isso é uma das coisas que você vai sacar nessa aula aqui, tá bom? Te garanto que você vai ter um resultado muito bom em poucos minutos de entender a coisa, a dinâmica da língua inglesa, aí tudo vai se tornar mais fácil. A vida é outra. A partir do momento que você entende, cai a ficha, aí o negócio funciona. Por que você não aprendeu até hoje? Primeiro, nós começamos lá atrás mal, na escola. Os anos escolares deveriam ser aproveitados para aprender inglês e nada disso. O seu pai e sua mãe não aprenderam, seus antepassados, porque a escola não ensinou para eles, botou na cabeça que é uma coisa difícil ou impossível de aprender, que inglês é uma coisa para rico, né?
que filho de rico ele estuda num super curso caríssimo, que aí ele aprende, as outras pessoas não dão conta disso. Eu já tive um caso interessante aqui na minha escola. Numa mesma turma, no mesmo grupo, eu tinha uma juíza federal, né, excelente, poderosa tal, que vinha na aula com um notebook de último tipo, maravilhoso, tudo que eu falava ela gravava, ela fazia todo um processo ali. E ao mesmo tempo eu tinha um aluno de 12 anos que vinha com uma pastinha, arrastando, daquelas escolares que ele anda arrastando a pastinha e tal. E, incrivelmente, o aluno de 12 anos que tinha a pastinha, ele foi muito mais produtivo do que a própria juíza, porque ela tinha muitas ideias preconcebidas, ficava naquela coisa que sabia muito, que tal, e não abriu a mente para poder a coisa funcionar da maneira correta. O aluno simplesmente era aprender, pegou a filosofia da coisa e aprendeu muito mais rápido do que ela. Então é o seguinte, não existe caminho fácil. Você tem que parar de procurar essa coisa de milagre e tal. Nada disso. O método IUP, tudo que eu fiz na vida foi muito difícil de conseguir e é muito bem trabalhado, bem elaborado, certo? Então é uma coisa que para você chegar num resultado tem que ter dedicação, esforço, né? Como tem uma banda dos anos 60 em inglês lá que se chama Blood, Sweat and Tears, né? Sangue, suor e lágrimas. É mais ou menos essa a história do aprendizado real de qualquer coisa. No meu caso, eu sou um professor, né, nato, então eu tenho que aprender mais coisas. Vocês não. Quem está assistindo a aula talvez não tenha que fazer tanta coisa quanto eu. Então você tem que aprender bem o suficiente para conversar com outras pessoas. Isso aí é bem rápido com o método IUP. Então é isso que eu tenho aqui para te oferecer, te mostrar todo o poder do método de fazer você se comunicar em inglês rapidamente, certo? Um conjunto de fatores estão presentes no método IUP. Eu diria que é como se você tivesse um túnel escuro e não saber para onde vai. Não tem a menor noção de onde vai, mas tem que sair dali, de qualquer jeito. Assim é mais ou menos a ideia de quem estuda inglês e não consegue aprender. Ou é como se você tivesse amordaçado, né? Então a pessoa quer falar, quer fazer a coisa, mas está preso, não sabe para onde ir, não sabe o que vai fazer. Quando você vai num curso, por exemplo, que alguém faz... um pessoal que fala inglês o tempo todo, um tipo de aula assim, não te explica nada, você fica constrangido, não consegue entender, portanto não consegue fazer. Isso acontece, por exemplo, muito com brasileiros que vão para o exterior. Lá ele entra numa escola de imigrantes. Então o que acontece na escola de imigrantes? Lá tem de vários países, então não tem como o professor explicar para cada um, que são línguas diferentes. Então ele tem que dar aula diretamente em inglês. Resultado, é a pior escola que pode existir. Um dia desse, inclusive, uma escola lá procurou, ela vai trabalhar com o meu método lá nos Estados Unidos. Então é muito interessante isso aí, esse processo. O grande diferencial é o quê? Entender o túnel que você está fechado, sem saber para onde vai e o que eu vou fazer. O método IUP vai te dar a luz para você perceber onde está e as ferramentas para você cavar e sair do túnel e o direcionamento. Só que você vai ter que cavar. Então, eu não vou te dar nenhum milagre aqui, te tirar do túnel, te levar... Não, eu vou te mostrar o caminho e você vai sair. Aí sim, o seu inglês vai ser valorizado e você vai estar preparado para o que deve é. Então, é essa a filosofia do método IUP. Para aprender inglês, eu passei por várias etapas, é uma coisa complicada, entre aspas e tal. Se eu te existisse um método como o IUP e alguns outros bons métodos aí do mercado, era muito mais fácil. Mas naquela época que eu era criança, não tinha nada, não existia nada. No máximo era um livrão na biblioteca que você ia pesquisar, correr atrás. Não existia nem internet. Então era muito mais difícil, não tinha tecnologia avançada para alguma coisa fácil. Assim como o inglês foi o violão também, para aprender a tocar violão foi uma luta terrível. Então eu fiz de tudo que você pode imaginar. A minha grande motivação foi por causa da música. E o grande começo do aprendizado inglês, eu ia na casa da minha avó, ouvia uns discos de vinil, principalmente do Elvis Presley, né, e dos Beatles também. E gostava muito daquelas músicas, o rock and roll puro, rock and roll, né, puro, e naquele estágio primitivo, original. Então aquilo ali me deu aquela motivação. Mas eu olhava ali, via o encarte da música, eu não conseguia entender nada. Mas ele não falou isso, não é isso que está escrito aqui, ele está falando escrito aqui que está falando. Por quê? A gente vincula o português. Então aí é uma coisa interessante. Um belo dia, o John Lennon morreu, foi onde eu conheci os Beatles, a gente começou
interessar realmente por aprender e tal. E aí eu vi a gente montou uma bandinha de dublagem dos Beatles na escola, de instrumento de papelão. Olha só que coisa, hein? Tem história para contar, tá vendo? Olha só. Aí, um belo dia, a gente com essa coisa de banda, pegava o encarte do disco e aquela dificuldade, mas eu falei, não, mas eu quero aprender direito. Até que um dia, na casa da minha avó, eu achei um dicionário lá grandão que chamava Inglês Sem Mestre. E nesse dicionário tinha a pronúncia escrita, o jeito de você falar por escrito. Não era como é hoje no método Rupp, era uma coisa mais primitiva, não era tão legal, mas era muito interessante. Aquilo ali mostrava, bom, mas então é isso, a palavra tem esse som. Eu consegui interpretar aquilo ali, né, com muita dificuldade, mas eu entendia que o som daquilo era isso. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui no cantinho do quadro. Ó. Quando você pega, por exemplo, esse som aqui, em inglês, geralmente é ei, esse som, por exemplo. Quando eu pego o GHT, por exemplo, o som disso aqui é art. Então tem algumas coisas que tal. Eu olhava aqui, aí eu percebia que várias palavras que tinham aquele som, ela tinha exatamente essa pronúncia. Então isso aí facilitou. Aí eu comecei a enquadrar isso na música, colocar na música. Olhava, juntava aquelas palavras, começava a escrever aquilo, pegar no encarte da música, passava para o papel, escrevia. Então aquilo ali me deu uma motivação, um entendimento da pronúncia que foi uma coisa maravilhosa. Então, por exemplo, eu me lembro que eu chegava, eu uso muito a música, né, para ensinar inglês, eu acho que é muito importante. E duas coisas que eu gostava muito do Elvis, exemplo assim do Elvis Presley, tinha um clássico lá dos anos 50 que eu adorava. Né? Well, it's one for money, two for show. Rich get ready now, go get go, but don't you step on my blue suede shoes. So you can do anything, lay on my blue suede shoes. Então eu via esse tipo de música e ficava louco. Aí o dia que eu conheci os Beatles, aquela história da bandinha, aquela coisa toda, foi uma energia, uma coisa que ninguém me segurou. Então eu tinha que aprender aquilo. Aí uma música dos Beatles que ficou muito marcada naquela época de criança, da gente pegar, foi uma música que fez muito sucesso dos Beatles nos Estados Unidos, que eles invadiram e ela é bem histórica, que é esse aqui, ó. Tell you something I think you'll understand. Then I said that's something I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. I wanna hold your hand. Então, por exemplo, ele fala I wanna hold your hand. Aí eu pegava e conseguia descobrir onde estava essa palavra, daquele jeito, da pronúncia. E aí eu ia atrás e conseguia com muita dificuldade descobrir isso. Então o sofrimento foi muito grande. Depois disso eu fiz vários cursos de inglês, sabia bastante, entendia muita coisa, mas ficava sempre faltando um elo de ligação. Eu não tinha coragem de falar com a outra pessoa, não juntava as partes. Até que um belo dia eu descobri um curso com um nome estranho, chamava-se Up to Date. Num local que não era muito comum ter uma escola de inglês, numa cidade de Goiânia, e eu passava ali, via aquele nome, um dia eu não aguentei de curiosidade, cheguei lá. E eu já tinha pego aulas com americanos, com britânicos, coisa incrível lá. Teve uma vez que eu peguei uma aula, só para vocês terem uma ideia, eu trabalhava em um banco na época, Banco do Progresso, e o meu salário era até razoável. O que eu ganhava no banco, para eu pegar 4 aulas, dava quase o meu salário. Se eu pegasse 6 aulas, dava mais do que o meu salário com esse americano. Ele se chamava Philip. Então, para ver assim, o tanto que é caro, o tanto que é complicado você pagar, fazer curso de inglês sem saber se vai dar resultado. E não deu, absolutamente nenhum. Então era muito bonito. Não, pegando aula com o americano, nossa, ele sabe demais, ele tá... mas não sabe ensinar. Falta o detalhe, o principal. Então aí eu vi esse curso do velhinho, eu já tinha desanimado de inglês, eu já trabalhava na Caixa Econômica Federal, já estava mais ou menos passado num concurso público, estava casado, tranquilo. Mas eu vi aquilo um dia, me bateu assim um bichinho e falou, não, vai lá. Eu fui, entrei, esse senhor pegou, me deu uma demonstração em pouco mais de 5, 6 minutos ali, e simplesmente foi uma coisa incrível. Aquilo caíram todas as fichas que estavam presas aí, nesses 5 minutos praticamente. Eu entendia tudo que eu não tinha entendido antes. Por que eu não entendia inglês?
Verbo to be, era aquela história do to be para cá, to be para lá, to be para cá, to be para lá. E em inglês é exatamente o oposto, o to be é uma exceção. A gente costuma começar pela exceção, aí você não aprende o principal, que é entender a dinâmica da coisa, a regra, vamos dizer assim. É o verbo, conjugar, falar as coisas simples. A gente vê muitos aí cursos de inglês fazerem propaganda, falando assim, não, inglês sem gramática, não sei o que. Não existe nenhuma frase sem gramática, é porque ninguém sabe te ensinar. Mas eu sei te ensinar. Esse é o diferencial. Você vai entender e vai fazer sozinho. Entendeu? Por que você não aprendeu até hoje? É porque o pessoal fez a coisa ao contrário, certo? Então começou da exceção, nada disso. Então eu sofri muito. Aí quando eu estudei com esse senhor uns dias, até que chegou um momento que em poucos dias eu consegui botar em prática. E logo ele me praticamente adotou como filho, a gente muito amigo. Ele falou, não, você que vai dar aula para mim, vai me substituir. E um dia ele fez um teste comigo. Ele me mandou numa turma bem adiantada dele, falou, não, você vai lá e vai dar essa aula para mim. Eu cheguei lá nessa turma, era na Tele Goiás na época, e eram 13 alunos, pessoal bem adiantado, bem preparado, e um nível financeiro bem evoluído na época lá. E quando eu cheguei nessa turma para poder dar aula, eu fui altamente hostilizado. O pessoal gostava muito dele, um senhor bem de idade, já tinha uns 60 anos nessa época, e eu estava lá na casa dos meus 20 e poucos anos, 22, 23 anos. E quando eu cheguei para dar essa aula, foi um ambiente péssimo, né? E eu peguei, falei, não, o professor Vanderlei está doente, assim e tal, né? Meu grande mestre lá está doente, e ele vem na outra semana, eu vou só substituir ele hoje e tal. Levei meu violão, dei uns exercícios musicais, dei aula normalmente, pessoal meio hostil no começo, mas foram aderindo à aula, gostando. Chegou no final da aula, eles pegaram, eu perguntei, falei, olha, semana que vem o professor Vanderlei está aqui, eles podem ficar tranquilos, tal. E vocês gostaram da aula? Como é que foi? O pessoal levantou-se e bateu palmas para mim durante um bom tempo. Nesse momento, eu vi que eu nasci para ser professor. Isso aí foi um momento muito especial, porque eu tenho um monte de professores na minha família, tenho vários professores, então é exatamente isso. Eu nasci para isso. Eu gosto muito de ensinar, eu já dei aula de violão, de um monte de coisa, então é por aí. Eu sou uma pessoa que eu sou um criador, vamos dizer assim, de conteúdo. Eu gosto de fazer, hoje a gente chama de criador de conteúdo, mas eu sou um compositor musical, de livros e tal. Então eu nasci para ser escritor, para fazer coisas relacionadas com isso, para tentar ensinar os benefícios para a pessoa. Hoje eu trabalho com inglês já há muitos anos, eu tenho hoje 35 anos de experiência com inglês, mais de 25 de aulas diretamente, que eu sou dono de uma escola há mais de 22 anos. Então, o que aconteceu? Depois que eu conheci o professor Vanderlei, aprendi, aí comecei a trabalhar com o método dele, vim para Morrinhos, que é a minha terra natal, adoro aqui, uma cidade bem pequenininha do interior de Goiás, né? E vim dar aulas aqui. Montei um curso trabalhando na Caixa e dando aulas. E chegou um momento que eu tive que escolher. Ou eu vou ser professor de verdade, vou fazer o que eu gosto, vou trabalhar com inglês, ou eu vou ser funcionário público o resto da minha vida. Certo? Não tive dúvida. Quando eu ia para a sala de aula, era vida. Quando eu ia para o banco, era morte. Eu não tive dúvida, eu escolhi viver. Tá? Então esse é um momento também muito especial na minha vida. Eu fiz toda essa escolha, resolvi sair num plano de demissão voluntária, todo esse processo, para poder me dedicar ao inglês. E aí a ideia inicial era trabalhar com o método do professor Vanderlei. Só que o que aconteceu? Poucos dias depois que a gente organizou, que eu saí do banco, fui trabalhar, ele morreu, faleceu. Aquilo foi uma tragédia, né? Porque era todo um planejamento que a gente tinha de pegar o método dele, fazer todo um processo lá para poder fazer uma coisa nacional. Só que ele faleceu. E o pessoal da família dele praticamente deixou jogar fora. Eu não tive como trabalhar com o método dele. E tinha algumas coisas maravilhosas que podiam ser aproveitadas, mas a família ficou, não, mas é porque meu pai não quer assim, não quer daquele outro jeito, porque não sei o quê. Ficou difícil de comprar material. Eu testei, comecei a comprar outros materiais na internet e trabalhar. E chegou um momento, um dia que eu peguei, mandei um desenhista fazer um cartaz grande na minha sala de aula, com alguns eventos assim. Ficou muito legal aquilo e eu usava aquilo na sala, para dar alguns toques de aulas, de uma aula de conversação, alguma coisa assim. Até que um belo dia, eu peguei e pensei, pô, eu trabalhando com isso aqui, um livro horrível, que não funciona, eu vou ter que fazer a minha própria coisa. Aí foi todo aquele sofrimento para fazer o livro próprio, o material próprio. Mas eu consegui superar tudo isso, certo? Com muito boa vontade, com muito amor pelo que eu faço.
E depois dessa época começou o YouTube, aí eu comecei a colocar uns vídeos. E quando eu colocava uns vídeos ali, era aquela coisa mais primitiva do mundo. Eu já tive vídeos que até o Danilo Gentili comentou, muita gente grande, mas assim, eu não aproveitava aquilo do jeito que eu deveria aproveitar naquela época, nem sabia para que servia aquilo direito, para ser sincero. Então eu pegava aqueles vídeos, fazia com o maior carinho e tal, aí depois de um tempo eu comecei a fazer os livros, né, e melhorar a qualidade, fazer alguma coisa. Aí eu comecei a poner um kit, um material para a pessoa aprender sozinha. Eu vi que era aquilo. Muita gente falou, não, você tem que ensinar isso, você tem que fazer alguma coisa assim. Aí eu fiz um conjunto de uma obra para poder a pessoa aprender sozinha. Por quê? Eu não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu recebia inúmeros convites, coisas para chegar em vários lugares, mas não tinha como. Então eu tinha que fazer um material, eu tinha que estar presente no material. É isso que eu fiz hoje. O que você tem a mim. Basicamente é isso. Ou seja, tudo que eu posso te oferecer é o que eu sou. A verdade, é o inglês de verdade. A coisa simples, pura e direta. Então é isso que eu coloco nos meus materiais. O que aconteceu? Isso aí eu fiz assim durante muito tempo. Já mandei materiais para 40 países, tá? Todos os estados brasileiros. Depois disso eu consegui criar um curso também de imersão e tal. Então agora, o que aconteceu? Eu consegui digitalizar tudo isso de uma maneira maravilhosa para você ter um curso online. Isso aí é que é todo o processo. Mas antes disso eu quero que você entenda uma coisa. O que é o método IUP em si? Eu conjuguei 3 coisas principais. Tem mais do que isso, mas as 3 bases são os seguintes, pilares, né, do método IUP. É a pronúncia escrita. A pronúncia escrita é você ter a forma de pronunciar escrita em português. Isso aqui nunca vai te atrapalhar na escrita do inglês. Muito pelo contrário, você vai entender que quando tiver isso aqui, é aquela escrita também. Então vai ajudar também nisso. Com o tempo, isso aqui vai ser eliminado, porque você vai aprender em definitivo. Então é apenas uma referência para você falar imediatamente, não ter essa coisa de ficar procurando chifre na cabeça de égua, vamos dizer assim. Então você vai direto ao ponto. Você olhou, pronuncia e está pronto. Você sabe pronunciar, sabe o que faz. Todas as palavras eu coloco também um acento na sílaba tônica, tá? Para ficar bem brasileiro, do jeito que a gente lê em português. Então, um dos pilares é a pronúncia escrita. Outro dos pilares da metodologia IUP é o que? A explicação. O segredo que eu vi que é mais importante de tudo que você pode aprender em inglês é você entender. Não só no inglês, mas em qualquer coisa que você vai aprender. Então, se você entendeu, você faz sozinho. Isso é toda a diferença. É aquela velha história da vara de pescar. Te dá um peixe, você vai comer o peixe e depois você vai ficar com fome de novo. Se eu te der a vara de pescar e te ensinar a pescar, você vai ter peixe o resto da sua vida, né? E viver bem. Então é mais ou menos isso. Então eu vou te ensinar como fazer e você vai fazer, tá? É a explicação. E a outra coisa que eu vinculo muito com o curso é música. A música é muito legal, porque é uma coisa imediata também. Se você já tem um gosto automático por aquilo, sempre você vai aprender uma palavra nova, uma frase nova, uma coisa importante, tem alguma música. Então é muito interessante isso. Você pegou ali, bateu e não esquece mais. É perfeito. Música é uma... Ao invés de trabalhar com textos complicados, essas coisas muitas vezes idiotas, ou alguns bons, outros não tão bons e tal, a música é muito melhor. Você vai pegar só o que te interessa. Você não precisa de ver a música inteira e tal. Você vai ali, tá. Agora, se você for músico, em poucos dias também você vai ter uma facilidade incrível de aprender a pronunciar. Até fica aí a dica, tá? Muita gente me pergunta se esse pessoal que canta nos barzinhos, canta em inglês, é bom, é aquela coisa... Não, né? Muito raramente você vê um que é realmente bom. Hoje tem mais recursos tecnológicos para a pessoa ter facilidade um pouco. Mas a maioria é grande, decorado, não é lá essas coisas. Quem entende de inglês vai ver que o cara está pisando na bola lá, a maioria das vezes. Então, eu recomendo a qualquer músico, né, quem trabalha com isso e quer fazer uma coisa bem feita, conheça o método IUP, porque isso vai fazer toda a diferença. A pronúncia, você pronunciar palavras como, por exemplo, world, né, world, mundo, girl, né, tem que fazer uma dobrada na língua, tem uns macetes, tem umas coisas que a gente tem que aprender. E tudo isso na própria pronúncia escrita vai te facilitar muito a vida, tá? Então é por aí, a metodologia tem essa tríade aí que vai fazer toda a diferença. Uma coisa ajuda a outra. E aí você vai trabalhar o seu listening, speaking, writing and reading, ou seja, leitura, escrita, audição e a fala, principalmente, né? Então você vai trabalhar o conjunto da obra. O método IUP é feito de uma maneira que eu falo a frase em português para você construir. Então o tempo todo você vai fazer. Você vai falar inglês, vai aprender a falar inglês.
certo? Não tem essas coisas de decorar, de ficar, nada disso. Você vai entender e vai fazer sozinho. Então, essa é a filosofia principal. Eu vou agora dar uma demonstração básica aqui do método IUP, como você vai fazer mais de 10 mil frases, em poucos minutos você vai aprender a fazer isso. Antes disso, eu queria só dar um exemplo aqui de como a tradução, muitas vezes, ela te engana. Você tem que entender a palavra. Essa é uma da filosofia IUP. Então, por exemplo, uma palavra simples aqui como you, né? You. A gente vê lá, you é você, tá? Bom, não é só isso não. You pode ser você, tu, o senhor, a senhora, a senhorita, vocês, vós e mais um monte de coisa. Então depende do jeito que você usa, tá? You é, na verdade, a pessoa com quem você está falando diretamente. Então essa pessoa para mim que eu estou falando é you. Então I, you, certo? Pode ser também no plural, mas de uma pessoa. Mas é sempre a pessoa que você está falando ou ela e mais alguém. Então a gente tem que entender a coisa. Por que é o senhor, a senhora, a senhorita? Isso aqui é porque a primeira coisa que você vai aprender na escola, o verbo to be é Mr., Mrs., né? E Miss e tal. Isso aqui em inglês você usa diferente. É só quando você usa o nome, senhor tal, Mr. Smith, por exemplo. Senhora Smith, Mrs. Smith. Então é quando tem o nome da pessoa. Sabe quando você vai usar isso aqui? Provavelmente nunca ou raramente. Agora, o you, você falar direto com a pessoa, aí é toda hora. Então não é senhor, senhora, é o senhor, a senhora, porque aqui você está falando direto com a pessoa. Por que eu estou falando isso aqui? É porque a gente vai trabalhar com o you um pouquinho aqui para ficar mais fácil você fazer as frases. Ó, se eu colocar o you de cá, ele ainda tem mais traduções, ó. I love you, you. Agora, coloquei eu amo você, mas ó, eu te amo, ó, já virou outra tradução. Se eu pegar você, mulher, e falar eu a amo, então aí é I love you. Eu a amo. Maria, eu a amo. Então é um I love you também, não é isso? Eu amo você, eu amo você. Ah, mas no português nosso, eu a amo. Agora, se eu pegar e falar essa mesma frase em português aqui, não fale mal da Maria, eu a amo. Agora eu já amo quem? Maria, já é outra pessoa. Então, ou seja, se você traduzir e não entender, você não vai saber colocar a coisa certa. Então é exatamente isso que faz toda a diferença lá na frente. Você entender, saber o que você está fazendo. Bom, vamos deixar de conversa fiada aqui, vamos aprender a fazer 10 mil frases aqui em poucos minutos de aula. Vou apagar aqui, vou dar uns exemplos bem básicos aqui para a gente entender a dinâmica da coisa. Vou trabalhar com you, vamos dar um exemplo aqui do you speak English. Vou pôr o English pequenininho aqui, depois vocês vão entender por quê. You drink beer. Ó, você fala inglês, você bebe cerveja. You speak English, you drink beer. Vamos dar mais uma frase aqui. You eat apples. Você come maçãs. Ó, apple. Entre o A e o E. Apple. Meio A, meio E. Americano fala mais pro E. Apple. Britânico mais pro A. Apple. Nada a ver o brasileiro falar Apple. Não sei de onde esse pessoal tira isso, tá? Então é Apple ou Apple, mais britânico. Certo? Apple jamais. A palavra mais próxima do Apple que tem na língua inglesa é ape, que é macaco. Né? Então não tem nada a ver. Esqueça o macaco para lá. Certo? Então a maçã é Apple. E vamos dar mais um exemplo aqui. You study Spanish. Você estuda espanhol. São 4 frases simples, mas que aqui você já pegou 4 frases, já aprendeu mais ou menos a fazer as 4 frases afirmativas. Aqui nós estamos falando delas afirmativas, né? Ó, você fala inglês, você bebe cerveja, você come maçãs, você estuda espanhol, certo? Beleza, só que nós vamos entender aqui o seguinte. Todos os verbos em inglês são iguais. Você aprendeu um, você aprendeu todos praticamente. Menos o to be, que é a exceção. Esse é esquisito, verbo ser ou estar. Esse você não vai mexer com ele. E também os anômalos que são can, may, might, should, must. Também nós não vamos mexer por enquanto. Então nós vamos aprender primeiro a fazer um monte de frases, entender toda a dinâmica da língua inglesa sem o to be, tá? E sem os anômalos. Ó, você fala, para a gente entender isso, a gente tem que começar pelo lado certo, que é como fazer uma pergunta. A pergunta é que te dá toda a base da língua. Para se fazer uma pergunta em inglês, eu tenho que começar a frase com um auxiliar. Como assim? Em português, para fazer uma pergunta, eu mudo a entoação da frase, a entonação. Então, por exemplo, você é casada? Afirmativo. Agora, você é casada? Aí botei uma interrogação no final.
Então aí, o português eu só faço isso. Em inglês, além disso, a entonação, eu tenho que colocar um auxiliar, senão não é pergunta. Então aqui é uma frase afirmativa. You speak English, você fala inglês. Quando eu vou fazer uma pergunta, eu começo com o auxiliar. Se eu quiser perguntar no presente, eu começo com o do. Coloquei o do, virou pergunta no presente. Do you speak English? Você fala inglês, certo? Se eu pegar esse do e colocar aqui, do you drink beer? Você bebe cerveja? Se eu pôr ele aqui, do you eat apples? Você come maçãs? E se eu pôr aqui, do you study Spanish? Você estuda espanhol? Ó, vamos até tirar isso aqui para ficar mais fácil de entender. Só o verbo. Do you speak? Você fala. Do you drink? Você bebe. Do you eat? Você come. Do you study? Você estuda. Qualquer verbo da língua inglesa. Do you love? Você ama. Do you read? Você lê. Do you swim? Você nada. Porque tem gente que nada. Nada cedo, nada de noite, não é isso? Mas você não é um desses. Você sim, né? Certo? Então, swim, verbo nada. Coloquei o do. Pergunta no presente com qualquer verbo da língua inglesa. Menos o to be. Certo? E os anônimos. Então, ó. Do you speak? Você fala. Do you drink? Você bebe. Do you eat? Você come. Do you study? Você estuda. Deixa eu colocar aqui um presente, só para a gente lembrar aqui. Mas vamos supor que eu não quero fazer a pergunta no presente. Eu quero perguntar no passado. No passado, basta eu começar a frase com o did, ao invés desse do aqui. Então, coloquei o do you speak? Você fala. Se ao invés dele eu colocar o did you speak? Você falou. Olha só, somente mexendo aqui, eu mudei tudo. Ó. Eu coloquei uma pergunta em outro tempo. Olha só. Do you speak? Você fala. Agora, did you speak? Você falou. Do you drink? Você bebe. Did you drink? Você bebeu. Do you eat? Você come. Did you eat? Você comeu. Do you study? Você estuda. Did you study? Você estudou. Do you love? Você ama? Did you love? Você amou. Do you read? Você lê. Did you read? Você leu. Do you swim? Você nada. Did you swim? Você nadou. Então, tanto faz o verbo no mesmo processo. Observe que eu não mexi em nada aqui. Tudo normal, certo? Se eu quiser perguntar no futuro, basta eu começar em inglês com o nosso will. Esse é o nosso futuro. Ó, will. Mais fechadinho o som. Tá? A letra I, quando ela aparece como português, ela nunca é o som aberto. Se eu falar will, bem we, aí vai virar outra palavra, que é a roda, né? Will, né? Certo? Então, sempre o I, quando ele aparecer com o nosso I, é mais fechadinho. Will, certo? Ó, futuro. Futuro, a maioria das pessoas no português é o nosso ra. Comerá, beberá. Como é que fica aqui então? Ó? Do you speak? Você fala. Did you speak? Você falou. Will you speak? Você falará. Do you drink? Você bebe. Did you drink? Você bebeu. Will you drink? Você beberá. Do you eat? Você come. Did you eat? Você comeu. Will you eat? Você comerá. Do you study? Você estuda. Did you study? Você estudou. Will you study? Você estudará. Olha só, você já aprendeu a fazer um monte de perguntas no presente, passado, futuro. Não existe nenhum tempo de inglês mais importante do que esses três aqui, certo? Então, presente, passado, futuro. Vou apagar aqui e vou colocar mais um ainda, a gente vai ver mais um como um bônus aqui, que é o would. Esse would nada mais é no nosso português que o nosso ria, no verbo. Comeria, beberia, falaria. Na gramática chama futuro do pretérito, mas se você for se ligar nisso, você não vai entender nada, vai ficar o resto da vida. Nem nós brasileiros que estudamos aqui o português desde que nascemos não sabemos direito o que é futuro do pretérito. Muito menos você aprendeu outra língua e preocupar com essas bobeiras. Tem que preocupar com o quê? Verbo no português, ria, é would. Então é aquilo que você faria se, né? Então basicamente é isso. Como é que fica para a gente fechar aqui essa parte interrogativa? Ó? Do you speak? Você fala. Did you speak? Você falou. Will you speak? Você falará. E would you speak? Você falaria. Do you drink? Você bebe. Did you drink? Você bebeu. Will you drink? Você beberá. E would you drink? Você beberia. Do you eat? Você come. Did you eat? Você comeu. Will you eat? Você comerá. E would you eat? Você comeria. E para finalizar, do you study? Você estuda. Did you study?
você estudou. Will you study? Você estudará. E would you study? Você estudaria. Só aqui, nisso aqui, tem toda a dinâmica da língua inglesa, a essência da língua. Você já aprendeu a fazer um monte de frases. Aí, para você aumentar aqui o nível, você muda aqui, ó. Do inglês aqui você vai por outra coisa. Do you speak? Então vamos pôr aqui no Spanish, espanhol, o Japanese, o japonês, né? Italian, French, German, ok? Então você pega as palavras relacionadas aí com falar, você já vai fazer mais um monte de frase em 4 tempos diferentes, certo? Se com drink, eu coloquei aqui o exemplo da beer, mas você vai colocar aqui, por exemplo, soda, water, o que mais? Wine e whisky. Certo? Acho que whisky, ok? Então, do you drink water? Did you drink water? Will you drink water? Would you drink water? Então, olha só a possibilidade que você tem enorme de fazer milhares de frases. Isso aqui não só está te ensinando a coisa, mas a posição na frase. Isso aí é o mais importante, porque aí você faz o que você quer. Você conjugou o verbo bem, o resto é praticamente igual ao português, a sequência. Então, é isso aí que é o segredo da língua inglesa. Ó, verbo comer. Tem o exemplo de apples, vamos ver outros exemplos aqui. Pears, bananas, meat, que é carne. O que mais? Rice, arroz e assim por diante. Então, olha só. Olha a riqueza que isso aqui te dá em matéria de construção de frases. E quando é um study, aqui vamos por outros exemplos aqui de matemática, math ou mathematics. Vamos pôr aqui o geography. Vamos pôr aqui o chemistry, química. E assim, então, muitas palavras são muito parecidas com o português. Toda a essência da língua depende. Olha só, nós já aprendemos aqui a fazer muitas palavras, muitas frases, inúmeras, né? Você vai juntar isso aí com os verbos que você conhece e com alguma palavrinha na frente, você já faz em 4 tempos, cada uma já dá mais de 16 combinações diferentes, certo? Ou seja, já é infinito o que você aprendeu nesses minutinhos aqui. Mas eu vou te dar um bônus a mais aqui para chegar acima dessas 10 mil frases que eu falei aí, que eu prometi. Que é a gente fazer a frase negativa. A frase negativa, a gente vai colocar o não em inglês. Coloca o não. Esse não em inglês, ele não é nem o no e nem o not sozinho. Você não fala pessoa know, I know. Se você falar isso, você está falando eu sei, é o verbo saber. Então, nada disso. Você fala pessoa não, mas não é assim. E a mesma coisa, I not também, nada disso. Como que é esse não em inglês? Ele é o auxiliar mais o not. Então, olha só, vou aproveitar essa estrutura que está aqui, vou tirar o interrogativo, na verdade, eu vou pegar esse do aqui e vou passar para aqui como não. O não no presente é o quê? O do mais o not, que é o don't. Então, eu vou tirar ele daqui. Ó, you don't speak. Você não fala. A tradução vai ser sempre não, ó. Certo? You don't speak French, you don't speak Spanish, you don't speak English, you don't speak Japanese, you don't speak Italian. Ok? No passado, eu vou pegar esse did aqui e colocar aqui mais o not. Ó. Didn't. Ó. You did, vou tirar ele daqui. Ó. You don't speak, você não fala. You didn't speak, você não falou. Ó. You don't drink, você não bebe. You didn't drink, você não bebeu. Então, cada tempo você vai colocar e vai dar mais inúmeras combinações. No futuro, will mais o not, aí dá uma variadinha, que é o won't, ó. You won't eat, você não comerá, ó. You don't eat, você não come. You didn't eat, você não comeu. You won't eat, você não comerá. Então aí, you won't eat rice tomorrow, você não comerá arroz amanhã. You won't eat apples, você não comerá maçãs. You don't eat bananas, você não come. Então, são infinitas as combinações, basicamente, com poucas palavras que você souber, eu já estou te entregando aqui mais de 10 mil frases, com facilidade. E para finalizar aqui o would, eu vou colocar ele aqui, mais o not também, ó. You wouldn't, que é o nosso ria. Então, ó, you wouldn't study, você não estudaria, ok? You wouldn't speak, você não falaria. You wouldn't drink, você não beberia. You wouldn't eat, você não comeria. Então, eu dei o exemplo do you aqui, mas você poderia colocar I, você poderia colocar we, they, certo?
Eu não vou usar aqui o he, she, it, né? Por quê? Porque aí no presente daria uma variação. Mas primeiro você tem que aprender isso aqui, a colocar em ordem. Aí depois que você entendeu essa dinâmica, aí a gente vai para você aprender a diferença do do com o does, que é outro auxiliar que vai ter depois. Mas aqui já te garanto que você vai fazer muito mais de 10 mil frases. Ou seja, você já tem uma capacidade infinita no inglês, certo? E olha só, você viu aqui em poucos minutos o poder do método IUP, como que a coisa funciona, certo? O que você vai aprender nesse curso? Eu tenho 37 anos de prática de língua inglesa, então eu fiz um material moderno, dinâmico, interativo, que é prontinho para você simplesmente fazer o curso e aprender bem, com muita tecnologia, muita qualidade, didática também, certo? O que tem no curso? Mais de 150 videoaulas. Eu coloquei isso tudo nos módulos, tudo já na posição. Você vai poder acessar de onde você quiser, do seu computador, celular, tablet. Então, ou seja, não tem nenhum tipo de desculpa para você não aprender inglês. Esse material é incrível. Você vai aprender mesmo, não tem erro, certo? Toda a estrutura da língua inglesa está presente. E um detalhe, a gente começa do começo. Tá? Para você, o segredo, na verdade, é a base. Não existe essa coisa de coisa complicada. Primeiro você tem que aprender a falar bem, conversar com outra pessoa. Depois que você aprende de acordo com a sua profissão e outras coisas, tá? Para ser médico, primeiro você precisa aprender a falar, certo? Então, são detalhes importantes, ok? O curso a partir do momento que você tem o curso, você vai pegar e ter um suporte constante comigo, 24/7. Comigo e minha equipe, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu vou responder a maioria das coisas pessoalmente, diretamente para você, certo? Então você vai ter como se você tivesse a mim na sua casa. Mas o curso é tão bem estruturado que raramente você vai precisar de mim. É muito simples, muito direto, muito bem feito, ok? Assim você tem resultado. Porque se ficar recorrendo, procurando no dicionário, não funciona. Você tem que pegar a coisa direta. Você vai ver que você tem a melhor ferramenta em suas mãos. Então esse é todo o detalhe. A plataforma que você vai fazer o curso é de confiável, fácil, simples, interativa. Então não tem segredo. Você vai pegar a coisa diretona e aprender facilmente. O que é o preço que seria de um curso de inglês hoje no mercado? Quanto que vale aprender inglês? Eu acho que isso nem tem preço, né? Porque o sujeito aprendeu o idioma mais importante do planeta, os benefícios que ele vai ter profissionalmente, pessoalmente e tal, são inúmeros, né? Eu até estava brincando. São coisas que são incríveis. A gente nem imagina que o inglês pode proporcionar. Eu com essa carcaça aqui mais ou menos, né? Um dia eu estava num clube, umas moças bonitas ali, bonitinha. Aí eu cheguei, tentei puxar uma conversa, sem chance. Não me deram muita moral não. Mas apareceu uma menininha de uns 7 anos que estava lá, e eu vi que ela falou um pouquinho inglês, o pai jogou a bola lá na frente, estava com dificuldade. Aí eu peguei a bola, conversei um pouquinho com ela, em inglês, o pai dela chegou, e eu falei um pouquinho com ele era canadense, me falou alguma coisa, e batemos um papo lá, era de uma empresa até que eu visitei posteriormente lá, para o pessoal conhecer da imersão. E o que aconteceu? A partir do momento que as meninas viram que eu falei inglês, mas o resultado foi outro depois. Aí todo mundo chegou e tal, então ficou muito mais fácil a minha vida, vamos dizer assim, certo? Isso é muito melhor em todos os fatores da sua vida, principalmente o pessoal. O seu resultado próprio, de você sentir que você conseguiu aprender a língua mais importante do mundo, as músicas mais bonitas. Ninguém consegue fazer nada mundial se não for em inglês. Então tem que ter o inglês no seu currículo, sim, sem dúvida. Você não precisa de esperar a próxima encarnação. Com o método IUP você vai conseguir. Então eu estava falando, o inglês não tem preço. Tem benefícios maravilhosos. O que seria? Eu conheço gente que pagaria fazenda para aprender inglês. O que custa um curso? Eu fiz uma pesquisa atual de mercado para sentir o que valia, o preço que seria. Eu falei, não, se eu fosse cobrar um curso de inglês inteiro, tal, quanto que eu ia fazer? O preço normal de um curso de inglês hoje é em torno de 10.800. Isso é uma média nacional. E eu estou colocando aqui, sendo otimista, em torno de 3 anos, uma média aí de R$300 por mês, contando todo o processo ali de aprendizado. Então, é bem caro. E 99% das vezes quase não dá resultados. Muitos não dão resultado. A pessoa vai fazer, se fizer um bom curso, der sorte, um professor bom, fazer a coisa certa, dedicar, tem uma grande chance. Mas, em geral, é muito difícil. A vida moderna hoje, a gente não tem tempo de fazer isso.
certo? Então, para isso existe o curso online, que você faz no seu tempo, a hora que você quiser. Aí é onde eu criei isso aí. Como eu não posso estar presente, não precisa de uma estrutura física, basta o seu celular ou o seu computador ou tablet, notebook, o que você tiver na mão. Oh, notebook, não é notebook não, hein? Olha só a pronúncia aí correta, notebook, certo? O que é um curso então? O custo do tradicional de um curso de inglês é em torno de R$10.800, certo? Então eu tenho aqui para falar para vocês qual que seria o preço. Hoje eu consegui fazer o meu curso num preço muito bom para facilitar. Porque não adianta você fazer uma coisa que é tão complicada para a pessoa ter acesso. Não, eu quero que todo mundo tenha acesso, tenha facilidade. O preço normal hoje do curso IUP, Inglês Criativo, para você fazer online, direitinho, no seu dispositivo, na hora que você quiser, com meu suporte, toda a qualidade IUP é R$1.997, certo? Esse é o preço do curso IUP hoje, que você tem todo a precificação, tem umas formas legais de pagamento, mas o valor dele hoje é R$1.997. Só que vocês são a primeira turma desse curso. Hoje é um lançamento que eu estou fazendo desse curso virtual. Então, eu tenho que fazer alguma coisa muito especial para que você adquira esse curso hoje. As matrículas são limitadas, são poucas pessoas. Por quê? Porque eu quero te dar atenção, certo? Eu não vou fazer uma coisa ali e deixar para falar que... Não, nada disso. Se você conhecer o método IUP, conhecer a minha pessoa, você vai ver que a honestidade aqui é forte. Então a gente cumpre o que promete, pode ter certeza. E para fazer a coisa bem feita, eu vou ter que estar presente, ter que te dar assessoria, né? Não é isso? Então, as matrículas são limitadas, muito poucas matrículas, certo? Vai fechar logo, então você já vai ter um link aí abaixo para você clicar, você já vai bater um papo aí com a nossa equipe e já poder fazer todo o seu processo aí, já começar imediatamente, ok? Então, não perca tempo, eu já conto com você imediatamente nisso aí. Só porque vocês são a minha primeira turma desse curso online. Tem um limite de vagas pequeno, eu não posso ter muita coisa aí, tá? Vamos colocar um link aí agora no chat, você vai bater um papo, já vai perguntar, vai ver direitinho, tudo como funciona, tá? Outra coisa, você achou que é pouco? Você vai ter a minha assessoria, você vai ter uns materiais legais aí que você pode depois, eu vou te mandar, que você pode pregar no seu quarto, as coisas bem legais assim também, para que você facilite o seu aprendizado, para lembrar do que tem lá. E eu vou te dar também de brinde, bônus, uma mentoria comigo, tá? 3 mentorias. Todo mundo vai ter uns momentos que a gente vai combinar e eu vou ficar online batendo todo um papo com vocês e respondendo todo tipo de pergunta, bem interessante, a gente depois vamos combinar isso aí, mas é só para quem tiver o curso em mãos, tá? Ok? Então é isso aí. Você tem várias opções aí. Para aprender inglês, chegou a hora. Outra coisa, vamos supor que você não gostou do curso. Você tem um prazo aí de 15 dias para poder falar, não gostei, vai lá essas coisas, tem alguma coisa aí que não me agradou e tal, né? Eu falei aqui, você tem 15 dias também para não gostar do curso e simplesmente eu vou te devolver seu dinheiro sem nenhum problema, sem nenhuma tal. Eu falei aí dos 1.997 e não falei o preço principal, né? Pra você comprar agora. Aí, o que você vai ter? 12 parcelas de R$ 97. Você tem mais de 50% de desconto, tá bom? Só a primeira turma, só vocês que estão aqui assistindo a essa aula ao vivo, tá? E eu garanto que eu vou estar presente, você vai gostar muito e vai ter muito resultado. Isso é uma coisa que não tem preço, tá? O inglês é uma coisa maravilhosa que vai acontecer na sua vida. E eu garanto que você vai ter resultados ótimos com o IUP. Nada parecido com o que você já viu por aí, certo? Então, 997 apenas, 12 parcelas de R$ 97, ou seja, menos de R$ 100. Um curso normal você ia pagar aí R$ 300 por mês, tá? A garantia aí que você vai ter é 15 dias, você pode simplesmente, não tem tempo, não sei o que, tal. Não gostei muito, não adaptei ao método, tal. Não tem problema. Eu vou te devolver sem nenhum problema, nenhum peso na consciência. Mas eu te garanto que isso é justamente por confiar. Saber que isso aí dá resultado, é que eu falo isso. Então pode ficar tranquilo que você vai ter resultado, pode fazer a experiência que você vai ficar satisfeito ou satisfeita, tá? Vamos lá, você tem 3 opções.
Você pode simplesmente, isso é bobeira, é mais um curso aí, ignorar isso aí, né? Deixa pra lá, certo? Beleza, é a sua opção. Mas talvez seja a chance que você tem de dar uma guinada muito boa na sua vida, pessoal e profissional. Então, é a sua chance, você que sabe. Se você ignorar, beleza, você vai procurar outras coisas, provavelmente daqui a um bom tempo você vai voltar a mim. Eu tenho certeza disso. Se você quiser realmente aprender inglês, se for sério o seu desejo, você vai chegar em mim de novo. Tá? Você vai analisar várias coisas no mercado e vai ver que o método IUP é mais completo e dá resultado melhor. Outra coisa, você pode tentar aprender sozinho. Fala, não precisa de método não, vou fazer ali e tal. Aí você vai fazer igual eu. Vai acontecer parecido comigo. Você vai achar que tem coisa boa hoje, tecnológica, cursos grátis, tem muita coisa assim. Mas é o seguinte, você vai andar em círculos. Você vai demorar muito tempo e não vai chegar no resultado também. Vai ficar faltando alguma coisa. Pode até ser que você consiga, mas vão ser muitos anos e muitos anos. Então, eu estou te oferecendo aqui um caminho mais curto. Então, você pode ignorar e pode tentar sozinho. E a outra opção é você clicar e agora, vamos colocar agora o link aí de novo, você vai entrar e comprar por esse preço incrível, que provavelmente não vai ter mais, tá? Não demore a fazer isso aí, porque essas vagas vão acabar rápido, tá? É a primeira vez, tem anos e anos que eu estou elaborando esse método virtual, já era para ter feito isso, uma coisa maravilhosa numa plataforma interativa, simples e direta. Então é isso aí, agora está aí disponível para você, uma coisa que eu fiquei a vida toda planejando e fazendo, agora está pronto. Então agora você tem a melhor ferramenta do mundo para aprender inglês, não tenha dúvida disso. Então tem aí um link no chat para você clicar agora e adquirir o melhor método para aprender inglês e começar imediatamente a aprender, certo? Isso eu garanto para você. O preço, relembrando então, são apenas 12 parcelas de R$ 97,00. De R$ 1.997 você tem R$ 1.000 de desconto, mais da metade, hein? Olha só, uma coisa maravilhosa, tá? Então clique agora no link, bate um papo, pergunte aí para o nosso pessoal da equipe que eles vão te falar agorinha alguma coisa que você tiver em dúvida para você ter toda a segurança de começar a aprender inglês agora. Quanto tempo, né, você vai demorar para aprender inglês? Isso é muito relativo, cada ser humano é diferente do outro, a dedicação e tal. Mas eu costumo dizer o seguinte, se você fizer direitinho 1 hora por dia, de média, 1 hora, entre 1 hora e 1h30, bem feita, em 8 meses você vai estar apto a fazer o que você quiser em matéria de conversar com outra pessoa. Então é isso que o método IUP te oferece. Você vai estar preparado para conversar com outro ser humano. E o prazo médio aí é em torno de 8 meses. Dependendo do seu desempenho, da coisa pode ser um pouco antes ou um pouco depois. Mas a média é em torno de 8 meses. Esse é o prometido e cumprido, pode ter certeza. Então, olha só, tá aqui o link, clique aí no link, tá? No chat vai ter o link para você fazer a compra direta. 12 parcelas de R$ 97 apenas, mais de 50% de desconto. É uma coisa única porque vocês são a primeira turma de lançamento desse curso virtual meu aí. Então, maravilhosamente, comecem agora. Não perca tempo. Estou aí pronto para te ensinar, para te dar todo o suporte e você vai estar 100% feliz. Olha só, eu vou ver aqui agora algumas perguntas para responder. Tem algumas perguntas legais aqui de vários locais aí do mundo. Estamos várias pessoas conectadas aí do mundo todo, tá? Olha só, deixa eu ver aqui. Ó, tem uma pergunta aqui. Professor Fernando, eu não sei nada de inglês, não sei nenhuma palavra. O curso serve para mim? Sim, o curso serve para se a pessoa sabe um pouquinho, sabe pouco, sabe nada, sabe bastante, sabe mais ou menos. Por quê? Porque começa do começo e vai até o fim. Nunca você vai parar de aprender inglês, mas você vai chegar num nível excelente e conversar com quem você quiser. Então serve sim para quem não aprendeu nada, não sabe nenhuma palavra. Por quê? Simplesmente você começa do começo e bem feito. Outra pergunta legal aqui, lá do Mato Grosso. Professor, eu não gosto de estudar inglês. Até tentei fazer um cursinho de inglês, mas eu achava tudo muito chato, maçante. Como que o seu curso poderia me ajudar? Aí é que entra a combinação de fatores. A música vai tirar um pouco dessa coisa maçante, a pronúncia escrita vai fazer a pessoa ter a facilidade de entender a pronúncia e a explicação vai ligar as duas coisas. Então uma coisa completa a outra, não é maçante, não é chato, não é enjoado e vai dar resultado. Você tendo resultado, tudo deixa de ser chato. É isso aí, né?
Outra pergunta legal aqui. Isso aqui é de New York, olha que legal. Fernando, eu já sei o inglês básico, consigo até falar algumas coisinhas, mas tenho muita dificuldade de entender as pessoas falando inglês. O que eu faço? Bom, o método, aí você teria que treinar um pouco do seu listening, né? Da audição, entender o que as pessoas... Mas é o seguinte, não adianta você pegar isso avulso, de qualquer jeito, tentar decorar, tentar entender, pegar um filme, por exemplo, uma série, de qualquer jeito, ficar ouvindo milhões de vezes, tentar decorar aquilo. Não funciona assim. Então você tem que entender, é um passo a passo bem feito. Então cada minuto que você estuda o método de UP, você coloca as coisas em ordem e vai aprender mais. Então chega um momento que a pessoa vai falar aquilo, você tem lá o treinamento do seu listening também. Você vai aprender a frase português, você vai passar para o inglês e eu vou falar de novo em inglês. Eu e os nativos que estão comigo no áudio. Então é muito interessante. Você vai treinar todos os fundamentos. Você vai falar, vai ouvir, vai ler e vai escrever também. Então isso aí ajuda bastante. Outra pergunta legal aqui, lá da Bahia. A pronúncia escrita não vai me atrapalhar a escrever em inglês? Muito pelo contrário. A pronúncia escrita te ajuda a ter a dinâmica perfeita de entender como escrever também em inglês. As pessoas acham que quando tem isso aqui, ele vai vincular aquilo ali na escrita. Nada a ver. Aquilo é apenas uma referência do som. E aí você vai acostumar sempre com a palavra em inglês. A pronúncia escrita, ela não é destacada. Destacada é a palavra em inglês. A pronúncia é uma referência. Ela fica mais leve ali para você só ter uma referência e pronunciar correta. Se você vincular a escrita com a pronúncia, você não tem erro. Agora, se você pegar, tentar decorar, igual eles falam na escola lá, como a palavra que escreve tal, escreve tá. A palavra, por exemplo, a palavra table. Escreve table. Você não vai aprender inglês nunca assim. Então a pronúncia escrita sempre você vai vincular a coisa uma com a outra e não vai ter problema nenhum. Então jamais você vai ter problema de escrita também. Outra pergunta legal aqui de São Paulo. Professor Fernando, se eu começar o curso hoje, em quanto tempo eu vou estar falando inglês de verdade? Isso, é aquilo que eu falei há pouco. 8 meses é o tempo que eu calculo para a pessoa fazer o curso bem direitinho e tal. Mas tem casos que é um pouquinho antes ou um pouquinho depois. Mas essa é a média que eu prometo assim no curso, que eu digo que é o que você vai aprender e não tem mais problemas. Então, 8 meses, ok? Professor Fernando, o curso tem certificado? Sim. O curso, no final, quando você completar todos os módulos, fazer direitinho, responder todos os exercícios, você vai ter um certificado no final também, tá? Mostrando que você está apto a ler, falar, escrever inglês, tá bom? Quanto custa o curso, professor? Eu falei agorinha, mas vou repetir e para você ver o link que está aqui agora e já clicar e já fazer a compra. 12 parcelas de R$ 97,00 apenas. Então, se fosse um ano mais ou menos de curso, você ia gastar no mínimo aí uns 4, 5 mil reais e não ia aprender. O curso online IUP é muito mais eficiente do que os cursos presenciais, tá? Pode ter certeza. Então, 12 parcelas de R$ 97,00, clique aí agora, meu pessoal vai responder para vocês no chat e você já vai começar a aprender inglês hoje mesmo. Mais uma pergunta aqui. Então, professor Fernando, o meu problema é tempo. Eu sei que eu preciso aprender inglês, mas eu não encontro tempo para estudar. O que eu faço? Bom, para isso existem os materiais, as coisas online hoje. Então a tecnologia ajuda muito nisso. Você acessa seu celular de qualquer lugar. Bom, hoje todo mundo tem tempo para entrar no Facebook, no WhatsApp, não sei o quê. Então você pode tirar uns minutinhos por dia para você entrar no curso de inglês IUP, curso virtual completo IUP, que você vai ter resultado maravilhoso em pouco tempo. Então, não tem essa de falta de tempo, porque é online, você acessa de qualquer lugar, até do banheiro, se você quiser. Ok? Onde você estiver, está conectado, entrou, você vai poder assistir e apenas assistindo às aulas, seguindo a sequência bem, você já vai ter resultados. Ok, pessoal? É isso aí, está aqui o link, clique imediatamente e esteja comigo que eu vou te ensinar inglês, pode ter certeza disso. Você vai ter o melhor método, as melhores ferramentas em suas mãos e a minha assessoria constante para responder todas as suas dúvidas, tal. E isso aí. Esse é o método IUP e um grande abraço para todo mundo. Agradeço muito por vocês
me aguentaram aí esse tempão, tá bom? E vou estar muito mais presente, vou estar sempre fazendo algumas lives aí. Daqui uns dias eu falo para vocês de quanto em quanto tempo, como é que vai ser isso aí. A gente vai reorganizar essa parte do tempo. Mas é muito legal. Quem tiver o meu curso vai estar um passo à frente no mercado de trabalho também. Então, isso é muito interessante e vai ter sempre um contato direto comigo, tá bom? Um grande abraço do professor Fernando Siqueira. Valeu!